E se uma antiga parábola da Bíblia fosse, na verdade, um relógio profético? Hoje, a gente vai mergulhar numa interpretação bem fascinante da parábola da figueira, uma que conecta ela diretamente com eventos do século XX. A ideia é que uma contagem regressiva pode ter começado há décadas. Vamos entender como essa leitura funciona. Então, tudo começa com essas palavras aqui, de Lucas 21. É uma imagem bem simples, né? Uma figueira brotando, um sinal da natureza para mostrar que algo grandioso está chegando. Só que a interpretação que vamos analisar hoje vai muito além de uma simples metáfora. Ela vê isso como um verdadeiro código, sabe? E as chaves para decifrar estariam na nossa história recente. E isso já nos leva direto para as grandes perguntas. O que exatamente é essa figueira da parábola? E que coisas são essas que serviriam de sinal de que o verão está próximo? O interessante é que a interpretação que a gente vai explorar hoje oferece respostas bem diretas e surpreendentes para isso. Vamos lá. A primeira peça desse quebra-cabeça para decifrar a parábola é identificar o símbolo principal. E segundo esta análise, a figueira ganha uma identidade bem moderna e muito específica. E a chave é esta. A figueira, nessa leitura, é um símbolo direto para a nação de Israel. Essa definição é a base, a pedra fundamental de todo o argumento. A partir daqui, os outros elementos da parábola começam a se encaixar com eventos históricos bem concretos. Ok, então, se a figueira é Israel, o que seria o brotar dela? Bem, a fonte aponta para um evento que mudou o século XX, a criação do Estado de Israel, em 1948. Esse momento é interpretado como o primeiro e talvez o mais claro de todos os sinais. Mas a parábola não fala só do brotar. Ela também menciona as folhas. E é isso que nos leva à segunda revelação, que adiciona outro evento histórico crucial nessa linha do tempo. Essa linha do tempo profética continua a se desenrolar. O brotar, em 1948, é seguido pela renovação das folhas, em 1967. A fonte identifica esse segundo evento como a tomada de Jerusalém por Israel durante a Guerra dos 6 Dias. São dois momentos decisivos interpretados aqui como sinais que não deixam dúvida. Então, o ponto crucial é este. Segundo essa linha de pensamento, o brotar de 48 e a renovação de 67 são as coisas que a parábola mencionou. Seriam os sinais claros, visíveis, de que o reino de Deus está perto. E é aqui que a gente chega no clímax da interpretação. Porque se os sinais já aconteceram, a próxima pergunta é óbvia. Quando o verão finalmente vai chegar? A resposta, segundo a fonte, está na definição de uma geração muito específica. E essa passagem aqui seria a chave para o cálculo do tempo. Não passará esta geração. A fonte argumenta que essa frase estabelece um prazo definido, como se um relógio tivesse começado a contar para a geração que testemunhou os sinais de 1948 e 1967. Mas quanto tempo dura uma geração em termos bíblicos? A fonte oferece um número específico? Fazendo uma análise da genealogia lá em Mateus 1, eles chegam a uma média de aproximadamente 47 anos por geração, e esse número se torna a unidade de medida para o prazo final. Agora, para entender a importância dessa geração final, a fonte a coloca dentro de um quadro muito maior, quase como um relógio cósmico que mede toda a história humana em grandes períodos. Essa tabela aqui ilustra bem essa estrutura maior da história. Segundo essa leitura, o tempo do governo humano é dividido em 3 grandes blocos de 2.000 anos cada um, o que dá um total de 6.000 anos. E a nossa era atual estaria bem na parte final do último bloco. E é aqui que tudo se amarra. A geração que começou a contar em 1948 não seria uma geração qualquer. Seria a geração final dentro da era final, aquela que precede o que a fonte descreve como o descanso milenar. Diante de toda essa interpretação, a fonte não termina com uma previsão, mas com uma aplicação prática. O foco muda de decifrar o tempo para a preparação pessoal. Vamos recapitular a lógica. A figueira é Israel. Ela brotou em 1948, renovou as folhas em 1967. A promessa é que a geração que viu isso não passaria antes do cumprimento de tudo. Então, a conclusão inevitável, de acordo com o texto, é que o tempo está se esgotando. E isso nos leva à questão central que a fonte propõe. Se alguém aceita essa interpretação de um cumprimento profético iminente, a pergunta não é mais quando, mas sim
Como? Como uma pessoa se prepararia para um evento considerado tão glorioso e tão próximo? E a análise termina com esta declaração poderosa. No fim das contas, independentemente de como se interpreta o tempo e os sinais, a ênfase final da fonte recai na permanência da palavra. Uma reflexão sobre o que é eterno, em um mundo onde todo o resto, assim como a figueira, tem as suas estações.